Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar sequência ao curso A Igreja Bíblica. Por que a Igreja Bíblica? Porque a igreja descrita na Bíblia. Esse é o curso que estamos vendo. Vamos para a lição 7 de hoje. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aqui. Então, irmãos, nós já vimos 6 lições. Na lição 1, nós vimos o significado da Igreja Bíblica. Na lição 2, nós vimos que a igreja bíblica ela foi planejada, planificada por Deus, desde a origem. Na lição 3, nós vimos quando que a igreja descrita na Bíblia começou. Embora profetizada desde o Velho Testamento, ela iniciou em Atos 2, nós vimos. Na lição 4, como identificar uma igreja, né, um grupo de pessoas que se reúnem, se ela é a descrita na Bíblia. Somente podemos identificar frequentando a reunião dessa igreja e verificando se aquilo que é ensinado, pregado dentro da reunião é o que está descrito na Bíblia, a sã doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos, né? Na lição 5, nós vemos os termos que foram utilizados no Novo Testamento para designar a igreja bíblica. E na lição 6, nós vimos como era a organização da igreja bíblica. Ou seja, nós vimos que a igreja bíblica, o cabeça é Cristo e todos os outros membros são servos de Cristo, todos com a mesma grau hierárquico, todos servos, existem serviços de acordo com os dons de cada um, mas não há hierarquia funcional, cargos, né? Cada um exerce seus dons e todos os membros têm a mesma importância, o mesmo grau de importância um para com os outros. Nós temos os presbíteros, os diáconos, nós temos os professores, os evangelistas, os mestres, nós temos aqueles que fazem a função do diácono, que serve nas questões administrativas do corpo de Cristo, da reunião. Então, essa organização, não há uma hierarquia de cargos, poderes, autoridades dentro do corpo de Cristo. A única autoridade é Jesus Cristo. Ele é o único cabeça da igreja bíblica. E hoje nós vamos ver, entrando na igreja bíblica, quando é que nós fazemos parte da igreja de Cristo? Então, irmãos, nos estudos anteriores, nós vimos a importância da igreja no plano de Deus. Desde a origem, a planificação, o planejamento da igreja, do surgimento, quando ela viria o reino de Deus aqui na Terra, né? João Batista, no Novo Testamento, já iniciou a pregação, o arrependimento, pois o reino de Deus, o reino de Cristo, a igreja de Cristo estaria próximo. Jesus Cristo também veio pregando também o arrependimento, pregando acerca do reino de Deus, e ele disse que ia edificar a sua igreja e edificou lá em Atos 2. Então, isso torna óbvio ao comprovarmos os seguintes fatos, né? A importância da igreja. Cristo morreu pela igreja, a igreja é dele. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, quando Paulo escreve aos irmãos, dando orientações a questões dos maridos, né? Ele fala, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Então, Cristo amou a igreja, que é o corpo de Cristo, os membros da igreja, que somos nós batizados, ele nos amou, amou a igreja, entregou-se por ela, morreu na cruz por todos aqueles que futuramente seriam parte integrantes do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então, graças a Jesus Cristo que morreu por nós, todos nós somos pecadores e merecemos a morte eterna, mas Cristo já morreu por nós. No dia do juízo, aqueles que cumprirem com todos os requisitos previstos na Bíblia, vamos rever hoje, que é o crer, confessar a Cristo, se arrepender de seus pecados, se batizar para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, e após o batismo seguir estudando e crescendo espiritualmente, esses no dia do juízo não terão a morte eterna, serão absolvidos graças ao sacrifício de Jesus Cristo por sua igreja. Então, Jesus Cristo comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Quando Paulo, a caminho de Jerusalém, durante a terceira viagem missionária, parou em Mileto, pediu para chamar os presbíteros de Éfeso, ali em Mileto, eles se reuniram, conversaram, Paulo se despediu deles e deixou esse alerta aqui, Atos capítulo 20, versículo 28.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, né? Pessoas maduras, anciões, né? Bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, a função dos presbíteros, dos bispos é esta: cuidar, pastorear a igreja de Deus, né? A igreja de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja foi comprada com o próprio sangue de Cristo. Jesus Cristo, ele é o único Salvador. A importância da igreja é porque Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é o Salvador dos membros do corpo de Cristo, da sua igreja, né? Ele dará à luz a um filho e você deverá dar o nome de Jesus. Então, é o anjo falando com José a respeito da gravidez de Maria e que ela dará à luz a um filho e ele deveria colocar o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo salva a todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador, se batizarem, fazerem parte do membro do corpo de Cristo. Salvará seu povo dos seus pecados. Então vamos refletir em algumas perguntas, irmãos. Será que Jesus morreria por algo que não fosse de sua importância? Será que Jesus morreria pela igreja se ela não fosse de sua importância? Ele derramaria o seu sangue para comprar uma igreja sem valor? Por que seria ele o cordeiro sacrificado para salvar a igreja se alguém pudesse ser salvo fora dela? Então, ele morreu, ele foi o cordeiro sacrificado para salvar a igreja. Ninguém pode ser salvo fora dela. Mesmo sabendo disto, algumas pessoas aí no mundo afirmam que a igreja não é importante e que elas afirmam que podem ser salvas apenas através da fé em Cristo ou de seguir o seu próprio caminho a Deus, sem passar pela igreja de Cristo bíblica. Quem tem razão? Quem é que tem razão? Voltemos então às Escrituras, à palavra de Deus. Certamente, irmãos, a Bíblia não ensina que a igreja pode nos salvar. A igreja não nos salva. Ou a igreja ser autoridade sobre as nossas vidas. A autoridade é Cristo. Porém, ela nos mostra que a salvação eterna reside dentro da igreja de Cristo. Ou seja, os salvos serão aqueles que fazem parte do membro da igreja de Cristo. Não significa que todos que estejam dentro do corpo de Cristo serão salvos. Vamos ver os requisitos para ter essa salvação eterna. Então, Paulo escreveu aos irmãos lá em Éfeso, a carta de Efésios, capítulo 3, versículo 10, nos ensina. A intenção dessa graça, qual graça? O Evangelho de Cristo, o plano de salvação, tudo que foi pregado pelo Cristo dos apóstolos, era que agora, mediante a igreja, mediante o corpo de Cristo, ao reino de Deus, ao reino de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Vamos então ilustrar dessa maneira a questão da salvação. A arca de Noé, no caso, né, não foi o salvador de Noé e sua família. Não foi a arca que salvou Noé e sua família, mas sim o próprio Deus. Porém, todos eles tiveram que permanecer dentro da arca durante o dilúvio, né, para ser salvos do dilúvio. Então, permanecer dentro da arca para serem salvos por Deus. Essa foi a condição de Deus para salvá-los. Permaneçam dentro da arca pelo tempo que eu determinar. Mesma coisa é com relação à igreja aqui. Ó. É assim o caso da igreja e da salvação. Ou seja, nós precisamos estar na igreja bíblica para sermos salvos. É Deus quem acrescenta ao corpo de Cristo os salvos. É Deus que acrescenta ao reino dele, à igreja de Cristo, ao reino de Deus, os salvos. Então está aqui Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, isso é a igreja de Cristo, né? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então, se reuniam, os apóstolos pregavam o evangelho, ensinavam lá, estavam todos, a igreja de Cristo reunida, o corpo de Cristo, tudo é espiritual, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, o Senhor acrescentava à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, os que iam sendo salvos, ou seja, aqueles que iam sendo batizados. Deus exige a nossa permanência e fidelidade neste corpo, que é a igreja de Cristo.
depois de sermos renascidos espiritualmente através das águas do batismo. Então, não basta apenas se batizar, temos que permanecer no corpo de Cristo e termos fidelidade para com Deus. Ao lermos 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27, onde o apóstolo Paulo fala da diversidade de dons dos membros da Igreja de Cristo e que, mesmo diante dessa diversidade, todos têm uma unidade em Cristo Jesus. Embora o corpo de Cristo há vários membros, integrantes, discípulos de Cristo, servos do Senhor, embora há vários dons, né? Cada um com seus dons, todos estão unidos em Cristo Jesus. Descobrimos que todos os salvos são membros integrantes do único corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, ou seja, da sua igreja. Sem a permanência no corpo de Cristo, não teremos a cabeça que é Cristo. Se nós não tivermos no corpo de Cristo, no reino de Deus, no reino de Jesus, na igreja de Cristo, todos temos utilizados o Novo Testamento, nós não teremos Cristo como cabeça, nem o corpo vivo, os irmãos entre nós, né? Estaremos isolados. Toda pessoa realmente salva é também membro da igreja ou do corpo de Cristo. E se alguém não é membro, não é salvo. Não pode ser salvo, tem que estar no corpo de Cristo. Em outras palavras, não existe na Bíblia a ideia de uma pessoa salva fora do corpo de Cristo, fora da igreja de Cristo bíblica. É Deus que nos coloca no reino do Filho. Entretanto, irmãos, há algo mais para se considerar aqui. Quem nos salva e nos faz acrescentar a igreja de Cristo é Deus, e não nenhum homem ou autoridade humana ou líderes da igreja, líderes religiosos. É Deus que nos dá a salvação, Ele que nos acrescenta ao corpo do seu Filho. A igreja bíblica não é propriedade de nenhum homem ou autoridade humana para dizer que para entrar na igreja precisa se batizar, pois essa não é a finalidade do batismo. Tem grupos religiosos que dizem, para fazer parte, para ser membro desta denominação, tem que se batizar. Essa não é a finalidade do batismo, nós vamos ver aqui. Atos capítulo 2, versículo 38, após a primeira pregação da igreja bíblica, Pedro, viram a igreja de Deus, o reino de Deus chegando lá no dia com poder, os 12 apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo poderes, passaram a falar em línguas daqueles povos que estavam ali, adorar a Deus na língua daqueles povos. Pedro se explicou o que estava acontecendo, pregou o evangelho de Cristo e disse aos judeus que Cristo veio ao mundo, a finalidade, os judeus entregaram aos romanos para ser crucificado, mas que ficassem tranquilos, tudo isso era propósito de Deus, plano de Deus, e o povo aflito com o que fizeram, né, os judeus perguntaram a Pedro, o que podemos fazer para consertar o tamanho erro que fizemos, né? Aí Pedro respondeu, e essa resposta de Pedro serve para todos até a volta de Cristo. A pregação do Evangelho é a mesma orientação. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por que do batismo? Para terem o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Ao nos batizarmos, esse é um ato que nós fizemos, Deus nos acrescenta ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, à igreja de Cristo. É Deus que faz isso. Então, a finalidade do batismo é o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Portanto, quem acrescenta o batizado ao corpo de Cristo, à sua igreja, é Deus, conforme nós lemos também em Atos 2:47 anteriormente. O batismo ele serve para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. A consequência do batismo é um ato de Deus, nos acrescentar como salvos no corpo do seu Filho, na igreja de Cristo. Então, não há a finalidade do batismo para fazer parte de uma denominação, de uma igreja, não é o termo, não é a resposta bíblica. É o próprio Senhor que examina o coração e os motivos de uma pessoa para ver se há fé e sincero arrependimento na sua vida. Então, quando tomamos a decisão, nós humanos que estamos evangelizando, nós não sabemos o que passa no coração da pessoa que está sendo ensinada, mas Deus sabe. Se alguém é honesto em seu desejo de ser salvo, obedecendo aos requisitos que o Senhor ordenou para a salvação, veremos aqui detalhadamente,
Deus então o acrescenta ao corpo de Cristo, à sua igreja, colocando o seu nome no livro da vida, onde constam os salvos. Agora, se esse arrependimento, né, essa conversão não for sincera, ou seja, não houve um arrependimento genuíno, não cumpre um dos requisitos básicos da salvação, que é o crer e arrepender-se, né? Mesmo que tenha sido batizado. Mesmo que a pessoa venha se batizar, se não houve um arrependimento genuíno, não cumpre o requisito. Então, esses, como dizem aí fora, né, são os que não se converteram verdadeiramente, apenas tomaram banho. Por outro lado, se a pessoa for sincera no batismo, houver um arrependimento no momento do batismo, mas deixar de cumprir as condições impostas pelo próprio Jesus, descrita na Bíblia, poderá vir a colocar a sua salvação em xeque, abandonando o caminho ou permanecendo no corpo de Cristo infrutífero. Esses últimos, que estão ainda no corpo de Cristo, como dizem, são esquentadores de banco aí fora. Ou seja, a pessoa após, ela tem que crer, se arrepender de forma genuína, se batizar e depois do batismo seguir estudando e crescendo espiritualmente para garantir a sua salvação. Não pode ficar apenas no leite materno ali, naquela ensino que teve na evangelização, ela tem que crescer, crescer espiritualmente para cada vez mais ficar próximo a Cristo. O nosso exemplo de vida, exemplo de conduta é unicamente Jesus Cristo. Então, se não acontecer isso depois do batismo, a pessoa vai ficar infrutífera, correndo o risco de abandonar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. É o que acontece aí fora. Então, sabendo que somente Deus conhece os corações, portanto, somente Ele pode dar o julgamento condenatório, nós apenas conhecemos o cristão pelos seus frutos. Nós conhecemos o cristão, então, pelos frutos dele do dia a dia. Sabemos se aquela pessoa está cada vez mais próxima com Jesus Cristo ou não, porque nós, depois de batizados, temos que aprender os mandamentos de Cristo, tudo que foi ensinado pelos apóstolos, para obedecer e cumprir. E a consequência do cumprimento dos mandamentos de Cristo, dos apóstolos, dos ensinos, é os bons frutos que Cristo nos ensinou. Portanto, irmãos, é Deus o responsável pela decisão de acrescentar uma alma à Igreja de Cristo. A salvação dos pecados é um dom absolutamente gratuito de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nunca exigiu pagamento da nossa parte pelo nosso resgate de um estado pecaminoso. Entretanto, Deus exigiu alguns requisitos, né, ou condições para que possamos obter a salvação. Vamos ver então esses requisitos e condições a seguir. Todo mundo entende que para comprar uma coisa a prazo é necessário cumprir as condições. Verificação da nossa situação financeira, pontualidade dos pagamentos. Então, as lojas verificam as condições se vão dar ou não autorizar aquela compra da pessoa a prazo. Então, a pessoa tem que satisfazer algumas exigências da loja. Se entendemos isso facilmente na compra de uma loja, também compreenderemos as condições ou requisitos para recebermos a salvação descrito na Bíblia. A Bíblia não nos deixa dúvidas sobre estes requisitos, como os veremos a seguir, e claramente como pertencer à Igreja de Cristo. Veremos isso especialmente nos casos de conversão descritas no Novo Testamento, onde demonstra a clareza do plano de Deus para a nossa salvação e entrada no seu reino. Vamos rever alguns casos aqui de pessoas sendo salvas, né? Então vamos pesquisar algum desses casos para sabermos quais são os passos necessários para que sejamos salvos. No dia de Pentecostes, está lá em Atos 2, versículo 37 a 41 e versículos 46 e 47, nos ensinam que a multidão que ouviu a pregação do apóstolo Pedro creram no Evangelho, na pregação do Evangelho de Cristo, arrependeram-se e foram batizados para a remissão dos pecados e receberam o Espírito Santo de Deus para habitar em seus corações. Então, ouviram o Evangelho, creram de forma genuína, arrependeram-se e foram batizados para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo a morar em seu coração. Aqui os requisitos claramente demonstrados na Bíblia.
Mesma coisa com o eunuco etíope, né? Está lá em Atos capítulo 8, versículos 36 e 38. Ele ouviu a pregação de Filipe, do Evangelho de Cristo, creu no Senhor, confessou a sua fé em Cristo e foi batizado. Para quê? Perdão dos pecados e recebeu o dom do Espírito Santo. Saulo de Tarso, que depois veio a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo dos gentios, né? Está lá em Atos capítulo 9, versículos 15 a 18. Sabemos que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Nesse encontro, ele não foi salvo, simplesmente ele foi orientado por Jesus ao que fazer, entrar em Damasco e ouvir Ananias. Ananias ia pregar o evangelho para ele e pregou o evangelho, então ele ouviu a pregação de Ananias, creu em Jesus Cristo, confessou a Cristo, arrependeu-se e foi batizado. Para quê? Perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo de Deus a habitar em seu coração. Deus foi mais misericordioso ainda com Paulo, né? Saulo de Tarso, que veio a ser chamado Paulo. O fez apóstolo dos gentios, o apóstolo fora de época. Ele teve grandes revelações de Jesus, foi ensinado diretamente por Jesus. Então, o apóstolo Paulo, Deus teve misericórdia para com ele, muito mais ainda, e ele foi um excelente apóstolo, discípulo de Cristo, e pregou o Evangelho. Grandes cartas de ensinos, a parte do Espírito Santo, dada através do Espírito Santo por ele, né? Escreveu bastante, e nós temos bastantes doutrinas e ensinamentos através das cartas de Paulo. Outro exemplo de conversão para salvação, os requisitos necessários cumpridos, né? Cornélio, sua família e amigos íntimos, está lá em Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48. Cornélio, um gentil, sua família é gentios, amigos íntimos gentios. Ouviram e creram, ouviram o evangelho de Cristo através do apóstolo Pedro, creram no Evangelho e foram todos batizados, receberam o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a habitar em seus corações. A Lídia, também lá em Filipos, lá está em Atos 16, versículos 13 a 14, também ouviu a pregação do apóstolo Paulo, e o Senhor abriu o seu coração para que ela entender a mensagem, e ela creu, se arrependeu e foi batizada também para o perdão dos pecados e recebeu o dom do Espírito Santo. O carcereiro em Filipos, lá, quando Paulo e Silas estavam presos, foi açoitado pelo carcereiro, em Atos 16, versículos 25 a 33, o carcereiro também depois ouviu a pregação do Evangelho de Cristo, através do apóstolo Paulo, ele e sua família se arrependeram e foram batizados. Então, nota-se uma coerência em todos os exemplos contidos na Bíblia que eu trouxe aqui, que nos levam às seguintes conclusões sobre a conversão genuína. Se alguém quiser ser salvo dos seus pecados, tem que descobrir primeiro a verdade no Novo Testamento, ou seja, o Evangelho, tem que ouvir o Evangelho, a pregação, o Evangelho de Jesus Cristo, através de estudo próprio, ouvindo a pregação da palavra e lendo outras informações bíblicas. Então, nós temos que ouvir o Evangelho, estudar, ouvir pregações a respeito e também buscando, lendo, tendo informações na Bíblia. Paulo nos diz nas cartas aos cristãos em Roma que a fé vem por ouvir a mensagem, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Temos que pregar o Evangelho. A pessoa que está escutando o Evangelho, ela vai, se tiver um coração puro, aberto para Cristo, para Deus, ela vai crer, vai se arrepender, ela vai tomar a decisão de confessar a Cristo, vindo a se batizar para receber o dom do Espírito Santo e o perdão dos seus pecados. E na sequência, após o batismo, ela vai seguir ouvindo a verdade, estudando a palavra do Senhor, estudando sozinha com a Igreja de Cristo, meditando na palavra e crescendo espiritualmente para garantir a sua salvação. Tem que crer em Deus e Jesus, o Filho. Tem que crer. Pois o autor da carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, Jesus é o único caminho até Deus, é o único caminho para a salvação.
Não há outro caminho, não há outra forma de chegar a Deus e a salvação a não ser através de Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho. Aí no mundo existem vários caminhos que dizem que levam a Deus. Não. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Tem que se arrepender-se dos seus pecados, o que significa a decisão de confessá-los a Deus, deixando-os para trás e voltando-se para Deus durante todo o resto da sua vida. Ou seja, depois de batizado, a nossa vida muda. Nós estamos voltados, fitos na salvação eterna em Deus em Cristo Jesus. Então está lá em Lucas capítulo 13, versículos 1 a 3. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Muitas vezes nós pensamos, as pessoas que estão sofrendo, isso é mais pecador que os outros. Não. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a morte eterna. Mas em Cristo Jesus há a salvação. Temos que confessar publicamente a sua fé em Cristo como Filho de Deus, agora e sempre. O próprio Jesus disse: Quem, pois, me confessar diante dos homens, ou seja, quem declarar Cristo diante dos homens, eu também o confessarei diante de meus pais, que está diante do meu Pai que está nos céus. Então, precisamos confessar a Cristo aqui na terra a todos, confessar como o Senhor de nossas vidas, o Senhor da salvação, o nosso Deus, o nosso cabeça, o cabeça da Igreja de Cristo, o cabeça do reino de Deus a qual pertencemos, a Igreja Bíblica. E, finalmente, tem que ser batizado para a remissão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo. Esse batismo significa sepultamento em água, conforme Romanos capítulo 6, versículos 3 a 8, Atos capítulo 8, versículos 26 a 39 e também a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 20 a 21. Nós precisamos ser batizados, que é um requisito do Senhor para após o batismo, receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, Deus nos acrescentar ao reino de Deus, ao reino de seu Filho, a Igreja de Cristo Bíblica. Então, repetindo aquela passagem de Atos capítulo 2, versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. Essa é a função do batismo e a consequência do batismo genuíno é que Deus nos acrescenta ao reino de Deus, ao reino de Cristo, à Igreja de Cristo Bíblico. Então, o batismo bíblico nos salva não por causa da água, pois ela não tem poder, mas nos salva por causa da nossa submissão às condições de que Deus impôs. Ele impôs uma condição para nos salvar, é nos batizarmos. Assim como salvou Noé e a sua família, a condição foi fazer a arca, entrar para a arca e permanecer na arca durante o tempo que Deus determinar, é a mesma condição para sermos salvos eternamente. A condição é crer, se arrepender, confessar a Cristo e nos batizarmos para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Cumprindo todos esses requisitos que Deus nos impôs na Bíblia, nós seremos salvos, Deus nos acrescentará ao reino de Deus, à Igreja de Cristo. É a graça de Deus, através do sangue de Cristo, que nos salva, mas também é essencial a nossa obediência baseada na fé. Qual batismo segue o padrão da Bíblia? O batismo no momento da conversão ou depois do discipulado? Observe esse ponto com muita atenção. Na Bíblia, nós vimos, claramente que o batismo tinha o propósito de perdão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo, e que Deus salvava os batizados após tal ato realizado, sendo que o batismo era realizado imediatamente no momento da fé, o encontro com Deus, mediante a pregação do Evangelho, isso após a pregação do Evangelho. Os homens, com o passar dos anos, mudaram isso aí no mundo, E mudaram o propósito do batismo, dizendo que ele não faz parte das condições de Deus para se obter a salvação. Assim, usam o batismo
após a pessoa supostamente ser salva, apenas pela fé e arrependimento, né? Existem grupos religiosos que se fala lá na frente, lá o representante daquele grupo, quem crer em Cristo será, levanta a mão que será salvo, faz oração e dizem que está salvo. E o batismo dessa pessoa é feito depois com o tempo. Esse batismo que pregam é com outro propósito, ou seja, é para que a pessoa faça parte daquela igreja denominacional, daquele que lhe é ensinado. Então, eles dizem que a pessoa, no momento que levantou a mão, que creu, confessou ali, após a oração está salva, e que o batismo vai ser com o propósito de que aquela pessoa faça parte daquela igreja, daquela denominação. Nesse não é o batismo bíblico. Essa não é a forma correta descrita na Bíblia que nós vimos aqui. É pregado o evangelho, a pessoa crê no evangelho, confessa e se batiza. É uma sequência. É assim na Bíblia. Não é assim que eles ensinam a Bíblia. É conforme eu estou dizendo, né? Vimos nos versículos bíblicos que até aqui que essa não é a forma, né? Prego aí fora muitas vezes nesse grupo de entrar na igreja bíblica de Jesus Cristo. Preste bem atenção nas palavras de Jesus aqui. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então tem que crer e ser batizado para ser salvo. Não basta crer e confessar a Cristo, tem que se batizar. Mas quem não crer será condenado. Então, no momento que nós somos batizados, nós somos salvos por Deus, não pelos homens. Então, existem grupos que exigem o batismo para fazer parte daquela igreja de denominação. Não é o correto. Quem salva, quem acrescenta ao corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é Deus e não os homens. Essa passagem aqui de Jesus, Marcos 16, versículo 16, Jesus não disse quem crer será salvo e depois será batizado. Não. Quem crer e for batizado, sequência, será salvo. Outras considerações a respeito da salvação. Nós já descobrimos que somos salvos estudando a verdade bíblica, crendo, se arrependendo dos nossos pecados, confessando a Cristo e sendo batizados. Tudo numa sequência. Assim, quando cumprimos estas condições, todas as condições, somos salvos e acrescentados à igreja, ao corpo de Cristo e de Jesus, né? Por quem? Por Deus, não é pelos homens. Mas após salvos, precisamos seguir estudando e meditando na palavra a fim de manter essa salvação, manter garantida essa salvação. Jesus não impôs condições difíceis para pertencer à sua igreja, como pagar 10 mil reais, como conquistar uma nação, como tornar-se presidente de uma companhia, como formar-se na universidade, ser apoiado e aceito pelos membros de uma congregação, ou até mesmo ter uma experiência extraordinária, visões, falar em línguas, outras coisas. Nada disso foi exigido para pertencer à sua igreja. Ele ordenou apenas o cumprimento sincero desses requisitos que nós já vimos aqui e vamos recapitular. Fé em Deus e em Jesus Cristo, é o crer. Confissão dessa fé, o arrependimento dos pecados e a imersão em água para a remissão dos pecados, que é o batismo. Precisamos cumprir esses requisitos dados por Deus através do que consta na Bíblia. Tudo mais na salvação é feito por Deus. A nossa parte é essa, e é Deus que nos salva após cumprirmos esses requisitos, acrescentando a sua igreja, a igreja de Cristo, ao reino de Deus. Então, ao demonstrarmos a nossa fé, através de uma submissão e obediência total a Deus, ele nos salva e nascemos no seu corpo, nascemos no reino de Deus, no reino de Cristo, na igreja bíblica, né? A igreja descrita na Bíblia. O Senhor disse que a única maneira de entrar no reino de Deus é através do nosso nascimento da água e do Espírito. Portanto, não há outra forma de entrarmos na igreja de Cristo bíblica. Temos que nos batizar da água e do Espírito. Na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, está lá relatado em João capítulo 3, versículos 3 a 5. Em resposta, Jesus declarou a Nicodemos, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, a igreja bíblica, a igreja de Cristo, o reino de Cristo, se não nascer de novo. Perguntou a Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, batismo, e do Espírito. Ao nos batizarmos, recebemos o dom do Espírito Santo, né? Habitar em seu coração. O reino e o corpo e a igreja. Tudo
fazendo parte do mesmo propósito de Deus. Mas o que é o reino? Já vimos nos estudos anteriores, vimos aqui, vamos recapitular. Já estudamos que o reino de Cristo é também a igreja de Cristo. Tanto que Jesus usa essas duas expressões lá em Mateus 16, versículos 18 a 19, quando falou para Pedro que ia edificar a sua igreja e daria as portas do reino a Pedro. Quando a palavra é plantada em nossos corações, e nós cremos em Cristo Jesus, vindo a se batizar, né? Essa palavra vai crescer em nós, fazendo que sejamos uma nova criatura que se torna membro do corpo da família de Jesus, que é a sua igreja. Essa palavra cresce no momento que damos oportunidade para o Espírito Santo agir em nós. Como fizemos isso? Vivendo pelo Espírito Santo, estudando e meditando todos os dias na palavra do Senhor, participando de estudos presenciais, estudos online, estudando sozinho em casa. A fé vem por ouvir a mensagem, a palavra do Senhor, e quanto mais eu estiver íntimo com a Bíblia, com a palavra de Cristo, com a palavra do Senhor, mais a palavra plantada em nossos corações vai crescer. Crescemos espiritualmente. Então, novamente, o apóstolo Paulo afirma que somos batizados num único corpo existente, que é a igreja de Cristo, comprada com o sangue dele. Então, nós todos pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja bíblica. Embora haja várias congregações nas localidades, cidades, todas elas se pregam a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, o que Cristo e os apóstolos ensinaram, todas elas pertencem à única igreja de Cristo, a igreja bíblica. Na carta de Paulo aos Coríntios nos ensina: pois há um só corpo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Então, nós nos batizamos no corpo de Cristo, no único Espírito Santo de Deus, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. O único Espírito Santo de Deus, né? Que é um só. Esse mesmo Espírito é dado a todos os membros da Igreja de Cristo após o batismo. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus. Mas o que é o corpo é a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então, Cristo é o cabeça da sua igreja, do corpo de Cristo, do reino de Deus, do reino de Cristo. E quantas igrejas há? Nós temos um monte de igrejas no mundo afora, um monte de denominações, né? Apenas uma. A igreja bíblica é apenas uma. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz que há um só corpo, portanto, há uma só igreja e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, irmãos em Cristo Jesus, precisamos saber se naquele grupo de pessoas que nos reunimos como a Igreja de Cristo, bíblica, se lá dentro está sendo realmente ensinado o que é para ser ensinado e descrito na Bíblia. A sã doutrina, nos louvores, o culto, a ceia todos os domingos, se tudo que está sendo feito na igreja onde nos reunimos está se cumprindo a doutrina de Cristo, ensinada também pelos apóstolos. Tudo, e os exemplos estão todos claros na Bíblia o que deve ser feito. Então, há somente uma igreja, a Igreja de Cristo Bíblica, tanto na organização, todo esse curso, a Igreja Bíblica, vai nos dar um pleno conhecimento do que é a igreja que Cristo edificou com seu próprio sangue, pagou com seu próprio sangue. E é nessa igreja bíblica que devemos pertencer para recebermos a salvação. É nela que devemos entrar para ser acrescentado por Deus ao livro dos Salmos. E como entramos nessa única igreja bíblica, já vimos que é pelo nascimento espiritual, ou seja, da água do batismo e recebimento do Espírito Santo, sendo ambos os elementos essenciais da nossa salvação. Naquela conversa de Jesus com Nicodemos, nos deixa claro isso. Mas Jesus disse que precisamos ser batizados para ser salvos, está lá em Marcos 16, 16. E é isso que os coríntios fizeram ao crerem.
foram batizados. Está lá em Atos 18, versículo 8, quando Paulo pregava. Portanto, quanto somos batizados, tornamos-nos, logicamente, membros da Igreja de Cristo, que é também chamada Corpo de Cristo, e também Reino de Deus, Reino de Cristo. E é o Senhor que nos acrescenta no seu reino, na Igreja de Cristo. Então, está lá em Atos capítulo 18, versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam Paulo, né? Muitos criam e eram batizados. É o requisito: crer, confessar, se arrepender e ser batizado para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Cumprido todos os requisitos, o próximo é do Senhor, é de Deus. Ou seja, ele acrescenta no reino de Deus, no reino de Cristo, na igreja de Cristo bíblica. Conclusão dessa lição de hoje: será que após estar dentro da igreja de Cristo, estamos salvos para toda a eternidade? Essa pergunta já tivemos a resposta no estudo de hoje, mas aqui não, porque há dois aspectos da salvação. Primeiro, a salvação dos pecados cometidos antes do batismo. Todos os pecados cometidos antes do batismo, ao nos arrependermos e nos batizarmos, temos todos os pecados perdoados. Segundo requisito é a salvação eterna após o batismo, que é assegurada somente se tivermos uma vida fiel a Cristo Jesus. Precisamos, depois do batismo, seguir crescendo espiritualmente, tendo uma vida de fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, aos princípios, à sã doutrina, tudo o que está escrito na Bíblia, para garantir a salvação. Temos a obrigação de crescer até a maturidade espiritual, a obrigação de sacrificar nossas vidas no serviço a Deus. É uma renúncia diária do nosso eu em favor do Senhor, de Cristo Jesus. E temos a obrigação de permanecer fiel à nossa chamada cristã. Fomos chamados até o último momento dessa vida. Senão, o que vai acontecer? Vamos enfraquecer, fé fraca, vamos abandonar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo bíblica, ou vamos permanecer no corpo lá, esquentando o banco, como muitos dizem, sem ter frutos do Espírito Santo. Pergunta para todos que vão assistir esse vídeo, todos que estão assistindo, ouvindo essa aula: você é membro da igreja de Cristo descrita na Bíblia, a da Bíblia, não a que tem fora com as suas regras, doutrinas, a da Bíblia, seguindo fielmente os passos nela indicados na Bíblia? Se não, você ainda não é um salvo. Hoje nós aprendemos como obtemos a salvação, ou seja, pelo crer, se arrepender e se batizar, e que após o batismo Deus nos acrescenta à Igreja de Cristo, e para assegurar essa salvação precisamos seguir estudando e meditando na palavra do Senhor em obediência e fidelidade a Deus. E a salvação é uma graça dada por Deus, e que nos cabe manter essa salvação como tendo temor a Deus, que é uma reverência ao que Ele é e ao que Ele nos representa, estudando e meditando diariamente na palavra do Senhor. Que a paz de Cristo seja com vocês. Esta foi a lição número 7 do curso A Igreja Bíblica, a Igreja de Cristo descrita na Bíblia. Temos na Bíblia tudo o que precisamos para fazer parte do membro do reino de Deus, do reino de Cristo, da Igreja de Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue. Uma boa noite a todos e fraterno abraço. Fiquem com Deus.